Oi, gente, bom dia. Nós iremos tratar sobre a responsabilidade profissional e seus aspectos, contando com exemplos das jurisprudências e alguns autores sobre o caso. Bom dia. A princípio, nós vamos abordar a relevância da responsabilidade civil, que é um mecanismo no qual possui grande importância no que diz respeito à proteção da população. Podemos também perceber tamanha relevância, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana é base para o desenvolvimento dos demais artigos da Constituição Federal de 88. Segundo Maria Helena Diniz, a responsabilidade civil é, em suas palavras, abre aspas, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causados a terceiros em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. Assim também foi com o Código Civil do ano de 2002, que ao incluir a matéria da responsabilidade civil, possibilitou uma maior regulamentação e sanções para aqueles que causarem impactos negativos, tanto com a quebra de um contrato, quanto com a quebra da harmonia social. Portanto, podemos perceber que sua finalidade consiste na reparação do status quando possível. E se não for, será estipulada uma indenização em dinheiro como forma de compensar de acordo com a extensão do dano, mesmo que seja uma situação na qual não seja possível ser restabelecida. Com essa breve introdução acerca desse instituto, daremos foco à responsabilidade no âmbito profissional. Para isso, precisamos compreender primeiramente o que significa o conceito de atividade profissional, que, segundo Pablo Stolze, abre aspas, são ações que determinada pessoa executa por conta de atribuições designadas a ela. Essas atividades, atribuídas a uma pessoa física ou jurídica, é qualificada de acordo com sua espécie, como por exemplo, atividade comercial, atividade pública, atividade política ou atividade profissional. Esta última, por sua vez, é objeto da análise. Refere-se ao conjunto de atos praticados por um sujeito em decorrência do exercício do seu ofício, por exemplo, profissão autônoma ou subordinada. Em segundo lugar, vale ressaltar a natureza jurídica entre profissionais e paciente, que consiste em uma relação contratual que gera obrigações perante os dois polos, pois o profissional fica obrigado e se compromete em empreender todos os meios técnicos profissionais para alcançar o sucesso de um resultado adequado e esperado pelo polo subjacente. Dentro do resultado, nós temos duas possibilidades. A primeira dela é de que ele não poderá ser 100% garantido, visto que a natureza prática do caso vai ser justamente do risco de dar certo ou não. Como, por exemplo, a gente pode dar nos casos da medicina, de que o médico ele vai tentar garantir com todo o seu modo ético e da forma que ele vai obter naquele momento de atingir o resultado. Portanto, vai haver momentos em que ele não vai conseguir atingir o que é almejado. Já a outra possibilidade é aquela em que o resultado ele deve ser obtido obrigatoriamente. Como, por exemplo, nós temos os motoristas de ônibus escolares, que o seu dever é levar as crianças todos os dias para as escolas. Observando aqui as duas hipóteses trazidas, a gente pode notar que a responsabilidade civil é de cunho objetivo, justamente por causa da natureza contratual do caso. Essa exceção a gente vai poder ver quando se tratar dos casos médicos, quando, por exemplo, ele não segue as normas exigidas para o procedimento. Nesse caso, a gente teria um de cunho subjetivo. Aqui a gente está podendo separar justamente os dois tipos de responsabilidade. Um tema bastante polêmico é também sobre a questão dos testemunhas de Jeová quando se trata da transfusão de sangue,
visto que eles nem doam nem recebem o sangue. Trazendo aqui uma fundamentação de que eles acreditam na palavra divina no momento em que nós, humanos, não poderíamos consumir o sangue de qualquer que fosse sua via. Aqui trazendo também um questionamento do que seria o papel do médico sobre essa questão, como seria a responsabilidade perante um caso desse, visto que nossa Constituição garante tanto o direito à religiosidade, como também ela traz o dever do médico no momento de salvar a vida se preciso. Ou seja, os principais pontos aqui trazidos são justamente sobre a liberdade religiosa e também o direito à vida. Mas claro, lembrando que a responsabilidade sobre o corpo é do indivíduo, mas desde que ele não precise de uma intervenção médica para tanto, como em questão de emergência, como questão de vida ou morte. Portanto, a gente pode concluir que o direito à vida, ele de fato se sobressai sobre outros direitos. E é por isso que em uma situação de emergência, o médico ele tem o dever de salvar a vida daquele indivíduo, mesmo que no caso ele não queira uma transfusão de sangue. Aqui trazendo ao dever do médico. Mas se no caso o indivíduo não querer a transfusão e não for uma situação de emergência, mas mesmo assim o médico fizer a transfusão, nessa situação poderá ocorrer uma responsabilidade. Agora eu vou passar para vocês algumas jurisprudências sobre o caso. A jurisprudência que a gente selecionou foi uma ação de responsabilidade civil sobre um plano de saúde, no qual o apelante e sua esposa, eles fazem uma transferência de clínica, no qual a anterior era a de seu plano de saúde, mas que eles se recusaram a toda custa à transfusão de sangue. Ela fazia quimioterapia e ele buscou outras maneiras de tratamento, fazendo por medicamentos, mas desde que não fosse feito a transferência de sangue. Portanto, ele faz essa transferência, vai para outra clínica, mas que ela não é acobertada pelo seu plano de saúde. Logo, ficou decidido que as custas e os honorários ficariam à sua responsabilidade. Bom, nessa parte da explanação, vamos abordar a responsabilidade civil profissional do advogado. Segundo o site Jus, de onde foi tirado esse artigo, de autora chamada Marcele Loyola, tem-se que o advogado se enquadra no conceito de relação de consumo, pois o mesmo é um prestador de serviço na qualidade de profissional liberal. Quando apresenta um dano causado por agressão a outrem, vem a responsabilidade daquele pelos prejuízos proporcionados, sendo essa a denominada responsabilidade civil, cujos requisitos básicos são a existência do dano, da ação comissiva ou comissiva do agente, do nexo de causalidade e, conforme o direito civil clássico tradicionalmente ensina, da culpa. Nesse contexto, o advogado é o prestador de serviços. Recai sobre ele o manto do Código de Defesa do Consumidor, que regula a responsabilidade civil dos profissionais liberais, o qual, em seu artigo 14, parágrafo 4º, estipula que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Apesar do Código de Defesa do Consumidor trazer como regra a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e de serviços, ou seja, sem a verificação do requisito de culpa, albergou ele também uma exceção, adotando a teoria da responsabilidade civil ou subjetiva para todos os profissionais liberais. A explicação para essa diversidade de tratamento entre esses profissionais e os demais fornecedores é a natureza institui persona dos serviços por aqueles prestados, que são contratados, constituídos ou ainda consultados com base na confiança que inspiram em seus respectivos clientes. No que tange à responsabilidade civil dos advogados,
ela de natureza contratual e decorrente especificamente do mandato. É direito do consumidor, quando lhe é prestado um serviço por um profissional liberal, que este lhe preste todas as informações de modo claro e adequado, o que para os advogados sugere uma espécie de obrigação progressiva, que deve ser prestada à medida que o caso se desenvolve. Bom, dando prosseguimento à explanação, vamos abordar agora a responsabilidade profissional na área da cirurgia plástica. É complicado ficar lá, uma vez que o paciente não está passando por nenhuma enfermidade, onde só busca um procedimento estético, e a mesma é caracterizada pela responsabilidade civil subjetiva, pois a obrigação dele é do resultado, ou seja, deve propor o resultado prometido, onde cabe ao médico o ônus de provar por que não se chegou ao resultado pretendido, como está disposto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, parágrafo 4º, com o seguinte texto, abre aspas, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, fecha aspas. Ou seja, se o médico conseguir provar que não houve culpa, ele fica isento da responsabilidade. Outra possibilidade é de invocar o caso fortuito e força maior, que estão de forma implícita no artigo 14 do parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Logo, no geral, a responsabilidade é de culpa presumida. Por fim, um outro exemplo que nós podemos citar aqui é do ano de 2007, foi ocorrido na cidade de Franca, no interior de São Paulo, em que um rapaz ele já tinha ido ao hospital 6 vezes, mas que entre essas indas e vindas ele teve uma piora muito grande. Por fim, os médicos acabaram enquadrando o caso dele de choque séptico e logo depois ele veio a morrer. O Conselho Regional de Medicina, ao analisar o caso, veio por punir esses médicos, logo depois eles foram presos e essa pena foi convertida em restritiva de direitos. A alegação desses médicos é que eles não conseguiram enxergar o quadro de choque antes do possível. Mas que a gente aqui pode ver um caso de negligência dos médicos, visto que eles apenas passavam medicamentos e não fizeram sequer um exame para tentar identificar, mostrar sequer um interesse sobre o caso. Finalizamos aqui nosso trabalho sobre responsabilidade profissional.